Fala galera, professor João aqui do canal Física é Tudo, gravando aí mais uma videoaula para molecada aí que está no distanciamento social, né? Então, estou gravando várias aulas e esse conteúdo é focado para alunos do segundo ano do ensino médio, mas qualquer um pode assistir, né? O tema é gráficos do calor. Eu já fiz uma aula há uns dias atrás aí falando sobre capacidade térmica, calor específico. Depois eu fiz uma aula sobre quantidade de calor, fiz uma sobre trocas de calor. E agora estou fazendo essa daqui para mostrar a diferença nos gráficos, né? Quando aparece um gráfico de calor, o aluno consegue identificar no gráfico quando é calor latente, quando é calor sensível, beleza? Então, vamos a essa aula aí, é bem curta. Vamos lá. Relembrando, né, o que é calor sensível e o que é calor latente, tá? Então a gente tem uma quantidade de calor que a gente chama de quantidade de calor sensível, que é aquela que só muda a temperatura do corpo, né? Não muda o estado da matéria. E para a gente calcular essa quantidade de calor, tem uma fórmula, que é aquela famosa fórmula do Q-macete, né? Q, que é quantidade de calor sensível, é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Aquele Czinho ali é o calor específico. Esse valor é tabelado, tem na tabela, tá? Toda substância tem um valor de calor sensível. E tem a quantidade de calor latente, né? Que é quando muda o estado da matéria, tá? No calor latente muda o estado da matéria. Porém, quando está mudando o estado da matéria, não há mudança de temperatura, não muda a temperatura no momento que o corpo está mudando seu estado físico, né, seu estado da matéria. E para calcular esse calor latente, a fórmula é o tal do QL, que é quantidade de calor latente, é a massa vezes o L. O que é o L? O L é o calor latente, que ele equivale ao calor específico lá na fórmula de cima. E o calor latente também ele é pego numa tabela, tá legal? Então a gente tem esses valores. Então aqui nós só relembramos o que é calor sensível e o que é calor latente. A diferença básica: calor sensível só muda a temperatura. Calor latente muda o estado da matéria e não muda a temperatura. Beleza? Então vamos ver o primeiro gráfico de calor sensível, sem mudar o estado da matéria. Podemos ter um gráfico desse jeito aí, ó. É interessante a pessoa quando vai, o aluno, a pessoa olhar um gráfico não é um desenho. Você não pode olhar um gráfico achando que aquilo é um desenho, ele não é um desenho. O gráfico ele conta uma história. Você olha o gráfico e você tem que entender o que ele está, a informação que ele está lhe passando ali. Então aquela reta vermelha lá, que é a reta do gráfico, está mostrando que ó, o eixo vertical é a temperatura, o eixo horizontal é a quantidade de calor, em calorias. Então, partiu do 10 graus de temperatura, essa temperatura aumentou para 72 e a quantidade de calor para que houvesse essa mudança de temperatura foi de 2.000 calorias. Então você olha o gráfico, você tem que fazer essa leitura. Você não pode olhar o gráfico como um desenho, que bonitinho esse desenho. Não é um desenho, é uma história que está sendo contada ali. Um outro, eixo vertical está marcando ali temperatura, o eixo horizontal a quantidade de calor, né? Então, ó, a temperatura mudou de 20 graus Celsius para 50 e gastou para isso 90 calorias. Então, ó, muda a temperatura, mas não muda o estado da matéria. Então é calor sensível. É um gráfico de calor sensível, beleza? Ó, temos um outro gráfico ali. De 20, a temperatura subiu para 60 e gastou 120 calorias. O outro do lado ali foi de uma temperatura inicial, que não foi falado quanto é, aumentou para 70 e gastou 180 calorias, ok? Tudo gráfico de calor sensível, mudança de temperatura apenas. Ó, num gráfico nós temos duas substâncias no mesmo gráfico, substância M e N. Partiram de 0 grau, tá? Agora, ó, observa que
a temperatura está no eixo de baixo, no eixo horizontal, e a quantidade de calor está no de cima. Não tem problema, tá? Você tem que fazer a leitura do mesmo jeito. Você só vai olhar, ó, quantas calorias foram gastas. Foi de zero, a substância M lá, de 0 para 550. Isso, estamos analisando ali a quantidade de calor, 550 calorias. E a substância N foi de 0 para 110 calorias no eixo vertical. Agora, no eixo horizontal, a substância M, a temperatura variou de 0 para 50. A substância N variou de 0 para 70. Então a gente olha o gráfico, observa o que aquele eixo está mostrando e faz a leitura do gráfico. É muito comum no gráfico de calor sensível também a gente ter temperatura e, em vez de ter caloria, ter tempo, né? Um eixo pode marcar o tempo que demorou para aquela temperatura mudar. Beleza? Então, isso é fazer uma leitura do gráfico, tá? Você tem que olhar um gráfico e ler a história, não olhar o desenho. Vamos ver agora o que nós temos aí. Gráfico de calor latente. O calor latente é aquele que muda a fase, né? Mas o que é mudar a fase, né? Quais são as mudanças de fase da matéria? Então, eu tenho um diagrama aí, ó. A gente pode ter, no caso aí eu tenho água. Então, eu tenho gelo, tá no sólido, a bacia do meio ali virou líquido e a nuvem lá virou vapor. Então, quando a substância passa de gelo para líquido, chama fusão, de líquido para vapor ou para gás, vaporização, tá? E poder passar direto também de sólido para gás, que chama sublimação, tá? Quando ela volta de líquido para sólido, solidificação. Quando volta de gás para líquido, ou é liquefação ou condensação. Os dois jeitos tá certo. E pode voltar direto também de gás para sólido, que também chama sublimação. Tem literatura que chama de sólido para gás sublimação. E quando volta, chamam de ressublimação. Ou chamam de sublimação direta uma e a outra de sublimação inversa. Tudo bem, tudo nomenclatura, tá? Então, essas são as mudanças de estado da matéria, mudança de fase que o corpo pode sofrer, beleza? Para a gente ver os gráficos de calor latente. Então, vamos aos gráficos. Ó, o gráfico de calor latente, ele sempre vai ser um gráfico desse modelo aí, desse tipo. Ele não vai ter uma reta só, ele vai ter umas paradas ali, que são aquelas linhas azuis que estão na horizontal, que é o momento que a temperatura para de alterar, que é o momento que está mudando a fase. Quando muda a fase, não tem alteração de temperatura. Então, ó, vamos acompanhar lá de baixo, ó, tá em menos 20 graus, tá? O corpo está no estado sólido, a temperatura começa a aumentar, ele vai recebendo calor, tá? A temperatura vai aumentando. Quando chegar no zero ali, para de aumentar a temperatura. Então é o momento que esse corpo está derretendo. Provavelmente é o gelo aí, né? Isso aí deve ser um diagrama da água. Então começa a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, aquela linha azul, a primeira linha azul de baixo. Então fica um tempo ali, continua recebendo calor, mas não altera a temperatura, começa a mudar o estado. Depois que fundiu, virou líquido, aí esse líquido começa a esquentar de novo. Aí vai de 0, sobe lá para 100 graus Celsius. Então aumenta a temperatura, tá? Depois dá uma parada de novo no aumento de temperatura, que é aquela linha azul de cima. Então, 100 graus, a água começa a virar vapor. No momento que ela está virando vapor, a temperatura para de aumentar. Porque ali está sendo uma mudança de fase. Ela está virando vapor. Então, continua recebendo calor, é como se você estivesse fervendo a água, ou a chama do gás ali continua fornecendo calor. Só que agora a água não vai, ela para de aumentar a temperatura, ela vai se manter em 100 graus e vai virando vapor. Quando ela se torna vapor, ela pode ganhar mais temperatura e vai até 120, tá? O vapor pode ficar mais quente. Beleza? Então esse é um gráfico típico aí de calor latente. Vamos ver esse gráfico aí mais detalhado. Olha, então é aquele mesmo gráfico. Eu tenho lá embaixo, ó, menos 20 graus, é gelo, estado sólido. Quando ele está ganhando temperatura, está ganhando aquela temperatura, ele está recebendo um calor sensível, porque está ganhando alteração de temperatura.
Então eu tenho 3 pontos aí, que são as retas que estão subindo, né? Inclinação ascendente aí, que são essas 3 aí, ó. Nesse momento, eu tenho o quê? Calor sensível e calor sensível nos 3 momentos. E olha a formulinha ali, se eu quiser calcular essa quantidade de calor. MC ΔT, variação de temperatura, que é a formulinha do calor sensível. Beleza? E quando eu tenho aquele momento que a reta está horizontal, que não está variando a temperatura, é ali que está tendo a mudança de fase. Ó, a primeira ali está indo de sólido para líquido. Tá? E a outra ali de vapor para líquido. Tá? Ali está escrito errado. Não é de vapor para líquido ali. É de líquido para vapor. Tá? Mas está invertido. É que quando está havendo a mudança de fase, na verdade é o que a gente chama de coexiste os dois estados. Ali tem a coexistência dos dois estados. Ali você nem pode dizer que o corpo está no vapor nem no líquido. Ele é as duas coisas. Assim como no sólido e no líquido aqui embaixo também. Coexistem os dois estados. Tá? Então, nesse momento dessa transformação, eu tenho que tipo de calor ali? Calor latente. Olha lá, calor latente. E a fórmula já é outra. Não é o mc ΔT. Olha lá, a fórmula do Q é M vezes L. Tá? Então, calor latente naquele momento que não há a mudança. Então, o objetivo é você ver, olhar o gráfico, quando aparecer um gráfico de quantidade de calor, temperatura, você bater o olho e já vê. Ah, isso aqui é calor latente. Ah, aqui, ó, isso aqui é calor sensível. Tá? Então, o objetivo de apresentar esses gráficos para vocês é para vocês verem que os gráficos são diferentes. Quando tem calor latente, o calor sensível ele está junto ali. Tá? Porque vai ter um momento que vai ter alteração de temperatura para ocorrer a mudança de estado. Então não vai ter um gráfico de calor latente sem que nele tenha o calor sensível. Agora, no do calor sensível não, é só calor sensível mesmo. Beleza? Espero que tenham gostado. É um vídeo curto, só para apresentar para vocês as mudanças que ocorrem aí no gráfico. Tá? Se você gostou, dá um like aí, compartilha o vídeo com os amigos. Tá? Se inscrevam no canal, Física é Tudo, para dar uma força para a gente aí no canal. Eu espero que tenha ajudado a garotada aí e quem assistiu de curioso aí, espero que tenha gostado também. Um grande abraço para todos, continuem se cuidando e vamos em frente. Falou, galera? Um grande abraço para todo mundo.